Olá, meu nome é Naira Chau, eu sou coordenadora de gestão aqui da Observe 2020 e você está acompanhando a primeira conferência brasileira sobre pesquisa de experiência. A seguir, a gente vai exibir a palestra da Paula Macedo, que é lá de Avaré, interior de São Paulo, e hoje atua como Head de UX Research no Nubank. A Paula vai falar sobre as diversas lideranças de pesquisa e design, que é um tema super relevante para o cenário de muitas equipes de pesquisa no Brasil. Ela vai falar das diferentes formas para se tornar um líder de pesquisa e design, das competências, escolhas e caminhos que podemos seguir para construir esse papel de liderança, e ainda de como construir e manter um time com habilidades e personalidades complementares para causar impacto nas empresas. Depois da apresentação, continua com a gente, que teremos uma sessão de perguntas ao vivo com a palestrante e um momento para que vocês que estão participando possam debater sobre o tema. Com vocês, Paula Macedo. Olá! Eu sou a Paula Macedo. Eu estou aqui hoje muito feliz com o convite de Observe para falar um pouquinho da minha trajetória como líder, para contar para vocês histórias sobre como eu construí a minha liderança e como eu fui aprendendo ao longo desse caminho e quais são os aprendizados que ainda estou buscando. Bom, eu sou a Paula, como eu já me apresentei, hoje eu sou líder de UX Research no Nubank, tem um time de 22 pessoas e recrutando, então fique de olho aí nas nossas vagas em fazer parte desse time maravilhoso, e, né, que a gente está muito feliz hoje com o time. Eu vou contar um pouco para vocês como foi a experiência de chegar até aqui, né, o que eu fui observando no meio do caminho, quais são as coisas que eu colocava meus olhos, meus ouvidos muito atentos nessa construção. E o primeiro tema que eu quero falar com vocês é sobre tipos de liderança que existem. Às vezes, quando eu falo a palavra líder, você forma uma imagem na sua cabeça, outra pessoa forma outra, né? Então, não vou dizer aqui coisas que estão numa cartilha, vou dizer coisas que eu fui aprendendo na minha experiência, na minha visão, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso também, né? Até porque muitas vezes um passo de liderança, um aspecto de liderança, ele é um degrauzinho para o próximo e assim vai. Até o momento de você estar, como eu, liderando 22 pessoas, foram muitos bloquinhos construídos para poder fazer isso e óbvio que ainda estou construindo outros para ter outros tipos de liderança possíveis na minha caminhada. Eu observo, né, que às vezes a gente fala de líder, a gente está falando de gerente, né? E ser gerente, ser um líder são coisas diferentes. Você tem que ser um bom líder para ser um bom gerente, mas que são coisas diferentes. Você pode ser um líder sem ser um gerente. Então, eu diria que o primeiro passinho da liderança é a liderança por influência, né? É a capacidade que a gente tem de mudar a mentalidade das pessoas que estão à nossa volta, no caso de pesquisa, garantir que está todo mundo prestando atenção, né, nas pessoas que vão usar aquele produto, aquele serviço, as pessoas que vão ser impactadas por aquele ecossistema, onde aquilo vai ser construído. Então, mesmo antes de você ter um cargo, entre aspas, de liderança ou de gerência, você pode e deve praticar muito liderança por influência. Então, no meu caminho, eu fui muito observando e com certeza essa foi a primeira característica que eu observei em mim, a minha capacidade de influenciar outras pessoas. Tem outros tipos de liderança que quando você é líder de um projeto, de uma ideia, quando você não é necessariamente o gestor de carreira das pessoas que estão à sua volta, mas você é responsável por fazer aquilo acontecer, a coordenar aquela execução. Esse é um tipo que às vezes ele é subestimado, mas ele é importantíssimo. Um projeto só vai chegar lá na rua, só vai chegar na mão do usuário, né, dos nossos clientes, das pessoas, se ele for muito bem executado. Então isso é muito valioso, aprender também a liderar a execução de um projeto, né? E aí a gerência, que tem a ver com gerir carreira dos outros. Então, antes de você conseguir gerir a carreira de um time ou de uma pessoa, de um time grande ou pequeno, você tem que aprender a gerir a própria carreira, né? Conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, como você se desenvolve. A gente só consegue oferecer algo que a gente também tem para dar. Então, é muito importante nesse caminho, se vocês têm esse olhar para querer ser um líder, um gerente, um diretor, alguma coisa assim, de conhecer a si próprio e se desenvolver para chegar lá. Depois conseguir fazer com que outras pessoas também tracem esse caminho, né? Não ser um caminho só individual seu.
E aí uma pergunta que é muito importante, por que eu quero isso, né? E muito além do título, a gente acaba observando que às vezes atrai muitas pessoas porque esse parece ser o único caminho possível de crescimento de uma carreira, quando na verdade não é. Mais e mais a gente vê possibilidades de a gente crescer muito como especialista, se tornar o expert no assunto. Muitas empresas valorizam isso, né? Tem aquela chamada carreira Y, que você ou vai para um caminho de gestão de pessoas, ou você vai para um caminho de se tornar o expert no assunto. E parar para refletir sobre isso quando chega esse momento é muito bacana, né? Você poder ir criando esse caminho, ser um especialista, até chegar o momento que você decide, experimenta, se você quer ir para um lado ou para o outro. É muito saudável experimentar antes de fazer uma escolha como essa e voltar atrás também se já fez. Mas é importante, cada um de nós, né, que está assistindo aqui hoje essa palestra sobre liderança, pensar o que me atrai, o que eu desejo, né, indo além do título, o que eu quero ao estar nessa posição. Então, eu, na minha história, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu olhava que tipos de comportamento também de lideranças que existiam. Além desses tipos que eu falei, quais são os tipos de comportamentos de liderança? Quais são os estilos de liderança que existem, né? Quando você faz as perguntas, você começa a construir o seu repertório de liderança. Então, na verdade, isso começa a acontecer muito antes do cargo acontecer. A gente brinca até eu já fui do Kung Fu, mas eu percebo que tem coisas parecidas em outras artes marciais, né? Então, quando a gente chegava e era graduado de uma faixa do Kung Fu, na verdade, a gente já era aquela faixa há muito tempo. Era uma mera formalização. E eu acredito que isso também acontece com uma liderança. Então, não é uma questão de lutar por esse papel, mas é uma questão de ir adquirindo comportamentos e demonstrando a sua liderança. E em algum momento isso vai ser apenas coroado com um papel e não perseguir o papel a qualquer custo. E uma coisa que a gente deve construir nesse caminho, nessa jornada, é construir o nosso próprio repertório. Qual é a minha forma de liderar? No meu caso, eu fico coletando histórias, né? É bom que às vezes a gente passa muitos anos com o mesmo líder, né? Mas eu tive uma oportunidade boa, né, nas minhas escolhas de carreira, que eu tive muitos líderes, não só os meus, né? Os líderes diretos, mas líderes indiretos. E eu fui observando que eu gostava ou não gostava neles. E fui anotando mentalmente, mas também em alguns momentos de cursos que eu fiz de liderança, eu tinha essas histórias na minha cabeça para eu conseguir decifrar qual que seria o meu estilo. Então, eu vou trazer alguns exemplos, né? Eu lembro coisa que eu não gostei. Quando um líder chegou para mim e veio dar um feedback, tem toda essa coisa, aprender a dar feedback, e disse que eu não seguia o horário de todo mundo na empresa, sabe? E até falava de que eu tinha um equilíbrio de vida pessoal e de trabalho de uma maneira quase como uma crítica. Tipo, você consegue fazer isso, as pessoas não conseguem aqui dentro. As pessoas ficam até tarde no trabalho e você sai às 6 horas, né? Ou então você não chega tão cedo como tal pessoa. Então, eu não gostei daquele feedback porque não era assim, você não está entregando, você não está performando. Era uma exigência do horário pelo horário. Então, assim, quando eu vivi aquela cobrança, eu vi que, olha, esse é o tipo de coisa que eu não curto, não. Por um outro lado, na mesma empresa, porque tinha mais de uma líder nessa época, teve um momento de muito brilho de uma líder que eu nunca vou esquecer. Eu sempre fui muito responsável com as minhas entregas e com o meu trabalho, né? Até por isso que eu estranhei o feedback que eu recebi. Se fosse associado a uma falta, né, de performance, beleza, você falar de horário, né? Agora, se eu estou entregando, né, será que é tão necessário que eu entre e saia no mesmo horário que todo mundo, né? Então, lógico, tem políticas de empresa, longe de mim querer questionar isso, mas não era o caso, a gente tinha um horário livre. Era uma simples questão de querer padronizar o meu comportamento, ou o meu jeito de ser, o meu jeito de entregar valor. Por outro lado, então, uma outra experiência que eu tive que foi positiva foi no momento que eu estava super preocupada. Meu avô estava doente, eu tinha uma entrega muito importante para fazer. Tinha uma líder que olhou nos meus olhos e falou: Paula, esse aqui é só site na época era um site de fralda geriátrica, sabe? Tipo, um site de fralda geriátrica, né? A gente está falando de vidas, de família. Você nunca deve priorizar o trabalho em detrimento da família, né? Vai ver seu avô. E acabou que foi a última vez que eu vi meu avô.
né? Eu quase não fui para entregar um trabalho. E eu sempre pensei, nossa, que generosidade, que importância ela falar para mim com aquela segurança, né? Porque talvez eu tivesse ido mais preocupada com o trabalho, então eu consegui ir, aproveitar aquele momento e estar realmente lá. Outra coisa, conforme você fica vendo como que os líderes agem, tem empatia com a liderança. A gente tem mania de falar mal de chefe, né? Tudo é culpa dele, e a gente fica caracterizando de maneira pejorativa. Mas, poxa, a gente aprende tanto se a gente começar a observar os nossos líderes, entender as circunstâncias na qual eles tomam decisão, entender quais são os valores que eles estão imprimindo numa decisão. Ter empatia mesmo, não demonizar o outro, né? Porque quando você faz isso, quando você o vê como uma pessoa ali do outro lado, você vai criar repertório para você mesmo quando você estiver naquela posição. Então, quais são os estilos de liderança que existem? Quais engajam? Quais motivam? Quais atitudes que fazem a gente sentir feliz no trabalho, né? Então tinha um líder que falava que ele só contratava gente melhor que ele, que ele queria ser rodeado de pessoas melhores que ele, sabe? O líder que dá a mão, que ele não se aproveita do momento de fragilidade para ele reforçar, é por isso que você precisa de um chefe, né? É um líder que quando te vê no momento de vulnerabilidade, te dá a mão. Também fala da sua própria vulnerabilidade. Não usa isso num jogo, mas usa isso de uma forma humana. Respeitar o humano que está na sua frente. Então, eu fui coletando histórias e fui construindo meu repertório a partir da observação da liderança do outro. Um outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre espelhos, que para mim foi muito importante. Eu adoraria chegar para vocês hoje aqui e dizer, olha, eu construí a minha autoimagem a partir da minha... Eu olhando para mim mesma, e eu me valorizando, e eu sei quem eu sou e tudo mais. Acontece que somos humanos, não é assim. Muitas vezes a gente consegue se ver no olhar do outro, né? O que é mais importante é a gente conseguir entender que aquilo é o olhar do outro e usar aquilo também como pedacinhos para a gente se construir e aí sim ter uma autoimagem. Eu falei de feedback um pouquinho atrás, é muito importante a gente aprender a ouvir e dar feedback e saber quando o feedback é ruim e quando ele é bom. E mesmo quando ele é ruim, o que será que tem para extrair que vai me fazer crescer ainda assim? Então eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu gostava muito, sabe? Pessoa do meu coração, assim, que ela falou, eu acho que você não tem mesmo perfil para ser liderança, você tem perfil para ser especialista. E aquilo foi muito forte para mim, porque nessa época eu já era uma pessoa, já era sênior na profissão de UX, mas eu ainda estava criando o meu desenvolvimento na posição de pesquisadora de UX, né? Mas eu tinha muito a aprender. E eu me apoiava muito nas minhas habilidades técnicas da minha profissão de UX para eu conseguir entregar um bom trabalho ao mesmo tempo que eu aprendi uma face nova da disciplina, né? Que era a pesquisa. E aquilo foi muito pesado para mim, aquele espelho naquele momento, né? E aí, mas também me mexeu comigo, eu falei, o que é? Por que estão me observando de fora e estão chegando a essa conclusão de que eu não tenho perfil para ser líder? Se eu não cheguei a essa conclusão até hoje, não parei para pensar nisso. Eu ainda estava, vamos dizer assim, no caminho de carreira que eu não achava até aquele momento que eu não precisava decidir ainda. E é verdade. Geralmente a gente tem que atingir um patamar, uma solidez da nossa especialidade, até ser líder naquela especialidade, eu ainda estava naquele caminho. Então, foi muito pesado, mas me fez parar também para refletir se eu queria ou não, e se eu queria ou não, daí sim eu ia pensar se eu tinha perfil ou não. Foi um espelho que não foi legal, mas que gerou uma boa reflexão. Ao mesmo tempo, teve um outro espelho, já num outro momento de carreira, onde eu já estava liderando alguns projetos, eu ainda tinha muitas inseguranças, porque, no caso, até eu vou dividir com vocês, eu tinha uma insegurança em relação a uma habilidade técnica, que era o inglês. Então, apesar de eu saber falar inglês, e conhecer, entender, eu não me sentia tão expressando, tão dona da minha expressão em inglês como eu me sentia em português. Então, eu travava muito, eu conseguia liderar o projeto tecnicamente, mas eu não conseguia ter tanta facilidade na comunicação. Uma vez, falando em inglês nesse projeto, eu pedi desculpa toda hora que eu errava. E aí a líder do projeto, que era uma líder global de pesquisa, uma pessoa que eu admirava muito, ela parou e olhou no meu olho e falou, Palma, não peça desculpas.
você está fazendo um trabalho incrível. Você entende que nós somos estrangeiros no seu país e você está entendendo as pessoas, traduzindo em tempo real para a gente. Tem noção do quanto isso é complexo e do quanto isso é avançado e que a gente está tão distante de você? Você fala inglês, português e ainda fala um espanhol. A gente só fala inglês, então quem é limitado aqui somos nós. Então se tem alguém que tem que pedir desculpa, somos nós. E nesse momento o espelho foi um espelho que me ajudou a me ver maior do que talvez eu estava me vendo. Né? Então o espelho ele vai nos ajudando e também despertou, poxa, é verdade. E aquilo foi me ajudando a destravar muito também, de falar inglês com o meu sotaque, com o meu jeito, entender que eu sou uma latino-americana falando inglês e não uma norte-americana, né? Outra coisa que já falando da Embraer, que a Embraer me trouxe, que foi muito importante na minha construção, é ter orgulho da minha trajetória, do caminho que eu percorri. Eu cheguei a morar, tive a oportunidade de morar no Vale do Silício pela Embraer, e a gente acaba criando essa imagem do Vale do Silício, as pessoas que já trabalharam no Vale do Silício, que tem todo aquele jargão, aquele repertório, né, que a gente acaba valorizando e a gente se sente às vezes mal porque a gente não tem. Quando eu morei no Vale do Silício, pela Embraer, a Embraer me deu uma coisa muito preciosa, que foi o orgulho da minha brasilidade, né? Estar lá falando de um tema muito importante, né? Que são o futuro da mobilidade urbana, aérea urbana, do ponto de vista de um brasileiro, né? Ter americanos trabalhando pra gente, nos ajudou muito. E quando eu comecei a observar os designers do Vale do Silício, eu vi, poxa, tem um trabalho muito mais legal, né? E eu construí sem passar por essa e aquela universidade. Eu construí com o meu caminho, com as minhas escolhas, com o que eu tinha para oferecer, com a coragem de sair da zona de conforto muitas vezes. Então, estar no Vale do Silício e me enxergar como uma brasileira, ter orgulho disso, foi muito importante também. Quais são os blocos de construção? Estou falando assim para não falar em inglês, que é building blocks. Quais são os blocos, né, para eu ir montando a casinha da minha liderança? Então, a gente tem que saber também atrás disso. A partir do momento que eu decidi, não, eu quero ser uma líder, antes de fazer, de me tornar coisa da faixa do karatê, do kung fu. O que eu preciso me desenvolver para chegar lá? Então, uma coisa que eu sempre tive muito forte para mim é ter um discurso autêntico. O que é a minha verdade? Qual é a minha versão da história? Qual é a sua autenticidade? Como você constrói algo assim? Como você pode pegar um problema grande, dividir em partes menores, resolvendo parte por parte? Né? Conhecer as próprias barreiras, esse curso nos ajuda a conhecer as nossas barreiras, sejam técnicas, sejam emocionais, como no caso do inglês que eu contei para vocês. A gente aprende a se comunicar, seja com um grande público, seja individualmente, né? E como tirar o melhor daquela comunicação. A gente aprende a fazer síntese, ou melhor, a gente aprende que síntese é importante, porque aprender a fazer síntese é o trabalho da vida inteira. A gente aprende a valorizar isso, a ser direto, assertivo na comunicação. Planejamento, né? E aí vem aquela grande coisa de experimentar antes de sair fazendo. Então, eu fiz um projeto fora do trabalho com bibliotecários, usando o toolkit da IDEO, que era Design Thinking para Bibliotecas. Eu pude experimentar muitas coisas de planejamento, inclusive aprendi que você planeja para dar errado, porque sempre alguma coisa vai sair fora do planejado. E a gente tem que estar preparado para improvisar. Só que você consegue improvisar se você tinha um plano antes. Você aprende esses building blocks, esses cursos, né? E eu fiz experimentações em projetos paralelos. Antes, de fato, eu assumir um time grande, deixa eu assumir aqui nesse projeto, entre aspas, paralelo, né? Que não está trazendo um dinheiro, uma renda financeira, mas ele está trazendo um valor muito grande na minha experiência. Então, eu busquei esses projetos e também, quando eu tive a primeira oportunidade de ser líder oficialmente no projeto, eu busquei colocar em prática tudo que eu fui construindo nesse meu repertório. Então, assim, eu vou fazer o que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? Eu vou tratar as pessoas como eu gostaria que eu tivessem me tratado. Então, essa é uma coisa muito constante. Como eu gostaria de ser tratado nessa situação, né? E trazer essa humanidade na maneira como você faz o seu trabalho de líder. E aí, esse ponto que eu vou extrair aqui agora do que eu acabei de falar, é muito importante ter um ponto de vista, né? E aí, às vezes
usa soluções de frameworks, de análise e de criar um ponto de vista. A gente, como pesquisador, às vezes a gente se esconde atrás dos nossos achados, a gente só fala o que a gente viu, né? Isso é importante, tem um momento de se falar o achado bruto que veio do campo. Mas para construir uma liderança numa empresa, você tem que ter o seu ponto de vista, a sua opinião. Ela sendo baseada em achados de campo, melhor ainda. Mas você não pode se esconder nisso, né? Então, qual que é a versão executiva dessa história? Como que eu consigo resumir ela e contar no elevador em 5 minutos? A gente tem que ter sempre isso na ponta da língua. Quantas vezes eu vejo pesquisadores que têm uma barca enorme, um monte de mala de dados, mas não consegue falar 2 minutos sobre aquilo, né? Esses 2 minutos são mais importantes em certos momentos que carregar esse monte de mala, né? Então, não ter medo de trazer esse ponto de vista, isso é muito importante. E esse discurso autêntico vai vir de eu descobrir o que é a minha verdade, qual é a minha opinião. Isso vem da vida, a gente não querer comprar opiniões prontas, né? A gente também não só em dados de campo, mas a gente se respalda muito na opinião de um outro, um terceiro. Então, um especialista, Jacob Nielsen, blá blá blá. Tipo, tudo bem, sabe? Quando você está indo no caminho técnico, você precisa falar do Jacob Nielsen, mas depois não, é a Paula falando, entendeu? Então, muito importante isso, né? Isso abre portas, isso chama atenção, isso abre espaços, isso faz você percebido como graduado na faixa de líder antes de você pedir para ser um líder. Um outro ponto é que respeitar o outro, né, nas suas individualidades, mas também sem cometer injustiças. Isso foi um grandes temas de terapia minha, né, nesse caminho de ser líder. Cada pessoa de um jeito, vou atender todas as necessidades de todo mundo o tempo todo, me adaptar à minha comunicação o tempo todo. Não, cansativo, impossível, não escalável, né? Temos que ter um princípio no qual a gente trabalha, né, os valores claros e trabalhar a partir desses critérios, ter critérios de avaliações consistentes da performance das pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser humano e vai deixar de ser responsivo às necessidades individuais, né? Um líder tem que também saber ouvir feedback, né? Feedback, inclusive, de a pessoa estar se sentindo ou não ouvida, né? Às vezes, até mais importante do que o próprio liderado. Então, estar sempre perguntando, sempre aberto para feedback é importante. Então, ter um critério consistente, mas dentro desse critério, criar condições para as pessoas conseguirem se expressar e se desenvolver. Respeitar também nós, qual é o nosso jeito. Eu sou essa pessoa que é afetuosa, meu jeito é água, não é embate, né? Eu não vou numa discussão se a pessoa que, né, firma, crava uma opinião e fica lutando, né? Não sou essa pessoa. Então, assim, eu tive que me respeitar, aceitar o meu estilo também, até para eu conseguir essa autenticidade, eu tive que gostar do meu jeito e não querer ser igual fulano ou beltrano. Então, sou afetuosa, sou uma pessoa que navega como água, sou uma mulher, sou latino-americana. Foi muito importante eu observar, reconhecer, ter orgulho disso, para fazer os passos que eu tô fazendo hoje. Eu já tô chegando aqui no finalzinho da palestra, tá, gente? Mas eu queria só reforçar uma outra coisa, um outro aspecto que faz a gente ser percebido como um bom líder, né? Nessa coisa que eu falo de a gente já estar graduado quando a gente é nomeado. Que é a capacidade de fazer boas escolhas e boas decisões. E para isso, a gente tem que ter muito claro pra gente quais são os princípios nos quais a gente decide coisas, né? O que faz as pessoas confiarem em você para ser um líder, elas confiarem que você vai tomar boas decisões, porque ela entende a maneira que você pensa, você pondera, porque você sabe como você faz isso, você sabe comunicar isso, né? É importante pensar nesses princípios e eles não separam os princípios que a gente tem como ser humano. É assim, essa coisa de achar que a gente é uma pessoa no trabalho e outra na vida real, entre aspas, na vida fora do trabalho, não existe, a gente é a mesma pessoa. Então, reconhecer os nossos princípios e valores também no trabalho, né, os nossos princípios e valores humanos, é muito importante conseguir transparecer isso para o outro. Criar narrativas, né, desses pontos de vista que sejam fiel à visão que a gente tem. Contar isso de uma maneira sucinta e clara. Integrar-se, né, quem somos, integrar quem nós somos, seja eu numa área, eu na empresa, eu como pessoa, o indivíduo, eu como grupo, né? Construir constantemente essa integração também na nossa comunicação. E valorizar o humano, né? Assim como a gente valoriza o usuário, né?
Então, como que eu também tenho empatia com os meus líderes, com as pessoas em volta de mim? Por último, eu vou trazer esse olhar que um outro chefe meu falou, que ele se rodeava de pessoas melhores que eles, né? Então, eu também, buscando nesse meu processo, eu acho que um dos elementos de eu ter sucesso nisso é me rodear de bons talentos e fazer esses talentos brilharem. Então, sabendo meus princípios e meus valores, eu vou unir pessoas em torno de mim que comungam desses mesmos valores. Então, é muito importante recrutar por comportamentos, por princípios e não só por técnica. Porque você tem que confiar que as pessoas vão tomar boas decisões. Você tem que gostar de ver a pessoa brilhar. Quando você se emociona com o brilho do outro, aí você cresce junto com o outro. Então, não é se sentir ameaçados, de repente você lidera uma pessoa que ela é muito boa em alguma coisa muito melhor do que você. Ela vai ganhar, ela vai ser a estrela de uma reunião, né? Quanto menos a gente fala no lugar de exposição, mais os nossos liderados falarem, melhor. Mais significa que a gente está fazendo florescer esse jardim, né? Que é o nosso time. Criar uma relação de igualdade com as pessoas, para que elas possam crescer e para que elas possam te ajudar a crescer também. Reconhecer a liderança do outro. Por mais que você seja gerente de alguém, o outro pode estar liderando um projeto, né? E você está ouvindo e acompanhando e seguindo o que ele está fazendo, né? Quando eu penso em qualquer pessoa do meu time, mesmo que eu não esteja sabendo do projeto, se alguém fala, olha, tal pessoa tomou tal decisão, antes de saber o que eu ia falar, concordo. Porque eu recrutei alguém com quem eu concordaria. Ou melhor, né? Com quem eu confiaria. Não é nem dizer concordo, não. Eu confio na decisão que a pessoa tomou. Né? Porque em alguns momentos ela vai tomar uma decisão diferente da minha, mas eu confio nos princípios nos quais ela está tomando essa decisão. Né? E garantir uma boa comunicação. Isso é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, vou dizer bem a verdade. Porque às vezes, nesse negócio de deixar a pessoa tirar suas próprias conclusões e ter a sua própria identidade, a sua autenticidade, qual que é o equilíbrio, né? Quanto que eu direciono a carreira dela também, sem impor meu ponto de vista. Então, esse equilíbrio é muito importante de estar harmonizado e trazer isso para a comunicação. Então, eu gostaria de fechar com isso, esses dois grandes pontos que eu acabei de falar. Aprender a fazer boas escolhas e tomar boas decisões e se rodear de pessoas que vão brilhar, de pessoas que são grandes talentos e que são melhores do que a gente em alguma coisa. Eu fico por aqui, eu agradeço muito esse convite. Não é esquisito esse negócio do digital, né? Eu gostaria muito de estar olhando o olhinho de vocês hoje, mas fico feliz de fazer parte da história de vocês. Sei que essa minha voz está chegando em alguns corações aí do outro lado e fico muito grata pela oportunidade. Estou aqui, qualquer coisa a gente continua conversando. Um grande beijo. Brasil!